Hora de falar sobre John Arias com data para estreia. O Arias participou normalmente, pela primeira vez de forma integral, de treinos do Palmeiras ao longo dessa semana. Como já vinha atuando na Inglaterra com a camisa do Wolverhampton, ele está fisicamente bem e estará à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida de sábado contra o Capivariano, duelo válido pelas quartas de final do Paulistão, jogo marcado para a Arena Barueri. Agora vai caber ao Abel decidir se o Arias começa como titular ou se ele ganha alguns minutos no decorrer da partida. Importante lembrar que o Palmeiras usou ao longo da primeira fase do Campeonato Paulista 28 jogadores diferentes, numa clara demonstração de que o Paulistão serviu também como um momento para melhoria do aspecto físico e essa rodagem de jogadores foi importante. Só para completar, vale contar que a troca do gramado do Allianz Parque segue de maneira mais lenta do que se imaginava. E a tendência hoje é de que o Palmeiras só tenha o seu estádio à disposição caso chegue à final e faça o segundo e decisivo jogo dentro de casa. Isso porque a data da final está marcada para 7 ou 8 de março, essa data ainda será confirmada e a tendência é que o estádio palmeirense fique pronto apenas próximo dessa data. Caso contrário, o Palmeiras vai precisar mandar a decisão da Copa do Campeonato Paulista na Arena Barueri, estádio arrendado por Leila Pereira. E dá para dizer que o Palmeiras foi o grande sortudo das quartas de final do Paulistão. Verdão corria o risco de pegar o São Paulo, o Corinthians e o Santos. Durante a última rodada do Paulistão disputada nesse domingo, em algum momento ele chegou a ter esses adversários como possíveis rivais, mas no final das contas o Palmeiras terá o pequenino Capivariano nas quartas de final, jogo único com o Palmeiras como mandante. O Palmeiras só precisa vencer para estar nas semifinais. Detalhe importante, o Palmeiras é o único dos 4 grandes de São Paulo que terá a oportunidade de jogar as quartas de final dentro de casa. O Santos, o São Paulo e o Corinthians fazem esse confronto de quartas de final na condição de visitante. O Capivariano acaba de subir da segunda para a primeira divisão e tem uma história curiosa. Até os 50 minutos do segundo tempo, o Capivariano não estava conseguindo a classificação, ele enfrentava o Botafogo em Ribeirão Preto e com 1 a menos desde o primeiro tempo. No finalzinho, já nos acréscimos, o Capivariano chega ao gol da vitória, pula para a 7ª colocação e garante a classificação para enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Verdão é muito favorito, com um detalhe importante, com a semana inteira livre para descansar, para se recuperar e com a estreia de John Arias. Paulinho já vem treinando com o grupo, mas ainda não deve estar à disposição. O Palmeiras, dá para dizer, é o maior favorito disparado dessa fase de quartas de final. Só uma grande tragédia elimina o Palmeiras das semifinais. Verdão que chega pela 16ª vez consecutiva à fase de quartas de final do Paulistão. Nino será jogador do Palmeiras. Veloso, meu parceiro de donos da bola, está cravando que o Nino está bem perto de virar reforço alviverde nessa janela de transferências. De fato, o Palmeiras fez alguns movimentos importantes nos últimos dias. Entre Palmeiras e o zagueiro do Zenit, está tudo absolutamente certo. Salário, direitos de imagem, luvas, tempo de contrato. Falta o principal, o sim do Zenit, que costuma mudar de ideia com muita frequência. O Palmeiras já esteve mais otimista, já esteve bem pessimista. Nesse momento, imagina que se não conseguir contratá-lo até 3 de março, quando se encerra a janela de transferências por aqui, terá o Nino a partir de julho. Tudo se dá porque o Zenit quer contar com o atleta pelo menos até o fim da temporada na Rússia, que se encerra no mês de junho. E diante desse cenário, se não fechar com o Nino para agora, o Palmeiras terá o jogador a partir da metade do ano. Pelo menos esse é o sentimento de Anderson Barros, Leila Pereira e Abel Ferreira. Embora o técnico palmeirense faça enormes esforços para que o Nino chegue agora. O Nino também tem trabalhado nos bastidores. Diante desse cenário, o Palmeiras já chegou a perto de 15 milhões de euros para contratar o atleta. Um detalhe importante, quando comprou do Fluminense, o Zenit gastou cerca de 1/3 desse valor. Então a chance de o time russo faturar bem alto com mais uma transferência de atleta brasileiro. Importante registrar que o Fluminense também tem a intenção de contratar o Nino, mas o Palmeiras vê o Fluminense como carta fora do baralho diante das cifras envolvidas e da vontade do Nino em se juntar a John Arias e companhia. A tendência é que o Palmeiras leve a melhor. Só não dá para cravar se ele chega ainda nessa janela de transferências. Palmeiras que terá o reforço importante de John Arias para o mata-mata do Campeonato Paulista já nas quartas de final contra o Capivariano. Se correr tudo bem, o Palmeiras deve ter um clássico na semifinal do Paulistão.
Quem você pensa que é favorito ao título do estadual? Já usa espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras. Apesar da temporada de 2025 sem nenhum título, o ano se tornou histórico do ponto de vista financeiro. É que os últimos números apresentados pelo Verdão apontam que o Palmeiras teve 500 milhões de reais de receita a mais do que seu recorde de faturamento numa única temporada. Bora aos números. Em 2024, o Palmeiras havia fechado com uma receita de 1 bilhão 274 milhões de reais. Era, até então, o ano de maior faturamento do Palmeiras. Veio 2025 e o Palmeiras arrecadou 1 bilhão e 700 milhões de reais. E imagina se o Palmeiras tivesse vencido, por exemplo, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Cifras se aproximariam dos 2 bilhões de reais. Importante registrar que essa receita recorde do Verdão numa temporada sem títulos tem muito a ver com a capacidade de arrecadação com vendas de atletas. O Verdão faturou em 2025 cerca de 600 milhões de reais com transferências de jogadores, vários dos atletas formados na base, entre eles Estevão. Quero destacar também a escadinha de crescimento do Palmeiras em relação às suas receitas. Em 2022, pouco tempo atrás, o Palmeiras havia arrecadado 856 milhões de reais, 908 milhões em 2023, 1 bilhão 274 milhões em 2024 e 1 bilhão e 700 milhões de reais em 2025. Em relação ao superávit, o número ainda não é final, mas existe uma expectativa de um lucro entre despesas e receitas de algo na casa dos 280 milhões de reais. O que dá para dizer é que o Palmeiras segue sendo muito bem administrado financeiramente. Esportivamente falando, dá para discutir. Hora de falar sobre o Palmeiras. O Verdão é perseguido pela arbitragem no futebol paulista? Essa máxima levantada por dirigentes, pelo Abel Ferreira e por torcedores do Palmeiras, no Paulistão até parece ter algum fundamento. Vale a lembrança de que no ano passado a Leila Pereira foi a única presidente de clubes grandes de São Paulo a demonstrar apoio público a Samir Schalke. Vocês vão lembrar que o Edinaldo Rodrigues acabou caindo e a vaga para presidente da CBF ficou desocupada. Os clubes paulistas se apressaram para apoiar Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista. O único que publicamente apoiou Samir Schalke foi o Palmeiras através da Leila Pereira. E isso causou para a Leila um distanciamento na Federação Paulista, que tem Reinaldo Carneiro Bastos como manda-chuva também do Campeonato Paulista. Vale lembrar também que no Conselho Técnico que definiu todas as regras do Paulistão, ela foi a única a não marcar presença, acabou mandando o Anderson Barros e também um de seus vices, o que mostra ainda mais distanciamento em relação a Reinaldo Carneiro Bastos. Dos 6 pênaltis que o Palmeiras reclama não terem sido marcados a seu favor nos últimos jogos, 2 são em Campeonato Paulista. Um empurrão, ou melhor, um puxão em Alan contra o Novo Horizontino e um empurrão também no Alan contra o Botafogo. Palmeiras, que já está classificado para a próxima fase do Paulista, recebe o Guarani no Arena Barueri na noite desse domingo. Uma vitória pode dar ao Palmeiras até a primeira colocação geral. Se o Palmeiras empatar ou perder, pode inclusive ter seu segundo lugar em perigo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.